Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma live. Mais uma live terapia. Deixa eu escrever aqui do que se trata essa live. Boa noite a todos que forem entrando. Vamos curtindo, comentando, compartilhando. Boa noite, boa noite, boa noite. Você se conhece? E aí, será? Você se conhece? Interessante, hein? Será? Tão buscado. Eu me compreendo, eu me amo, eu me aceito. Quem foi entrando aí já pode ir curtindo. Tem que fixar aqui o comentário. Hoje mais uma live terapia aí com a Paula, a Kátia, a Van. Espero que hoje todas possam entrar. E a gente começar mais essa live aí super interessante, né? Você se conhece? Que tema? Como é difícil, né? Como é difícil. Espero que eu não me conheça e caminhe sempre nessa direção do autoconhecimento, né? Como é importante. Muito, muito, muito importante. Então a gente vai aguardando aí as meninas chegarem. Quem for chegando aí pode ir curtindo, pode ir compartilhando. Muitos aviõezinhos. Vamos esperar a turminha. E queria agradecer a vocês estarem sempre aqui, comentando, compartilhando, né? Muito obrigada, todo carinho, toda atenção, todo respeito. É sempre muito bom. Todas as manhãs também temos live. Está sendo muito legal aí. Já começamos aí. Estamos terminando a semana aí. Vamos para um outro momento da live na parte da manhã. Mas agora é sobre terapia. E se você tiver alguma dúvida, já vai deixando aí seu comentário, tá bom? Vamos aguardando a turma. Vamos ver se todo mundo entra. Hoje a Paula falou que ia atrasar um pouquinho. Bom dia, Rita. Bom dia. Eu tô na live da manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. E vamos para a live terapia. Muito interessante esse tema. Deixa eu ver se as meninas entram e a gente já começa. Quem foi entrando aí já pode ir compartilhando. Boa noite, Rita. Tudo bem? E aí, Rita, será que você se conhece? É a live hoje, hein? É o tema hoje, hein? Bem interessante. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que forem entrando. Obrigada por todo o carinho. Olá, tá chegando a turma aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Será, gente, que a gente se conhece? Será? Deixa eu ver aqui. Uma. Já chegou. Vamos ver como é que ela vai estar hoje. Cada dia é uma surpresa. A câmera está virada. Tá virada. Peraí, vamos... Tarará. Você é sempre uma surpresa, Van. Ó, arraso. Eu não esqueço do seu chapeuzinho de Natal. Não esqueço. Aquilo foi fenomenal. Totalmente desprendida, né? Eu não tô te escutando. Totalmente desprendida, eu sou outra pessoa. Ai, que delícia, né? Estou na busca diária. A Rita tá falando aqui, eu tava falando com a Rita. É, é isso que é importante, né? Ficar nessa busca diária do autoconhecimento a vida inteira, né? Se Deus quiser, a vida inteira essa busca aí, né, Van? Verdade. Deixa eu iluminar Vamos aqui, o ver se negócio estava muito escuro. ilumina aí. Tá ótimo. Amei a cor do seu cabelo, hein? Esse azul é lindo. Ai, obrigada. Todo mundo tem gostado, graças a Deus.
Nossa, é lindo, é lindo, é lindo. E se não gostar, tá tudo bem também, né, Eva? É lógico, eu Quem não ligo, importa não. sou eu. Sempre. Ai, que delícia. Meu Deus, tem uma bagunça de fio aqui que só Jesus na minha casa, viu? Ah, você não viu É uma aqui? filharada pra lá e pra cá, misericórdia. Boa noite quem foi entrando aí. Estou na busca diária, a Rita falou. Deixa eu compartilhar aqui nossa live. Eu também Maravilhosa. tô nessa busca aí, diária, né? E o quanto é enriquecedor a gente ficar nessa busca diária, né? Porque hoje o mundo é redondo, amanhã vai saber se é quadrado. Cada dia é Pois uma é. nova descoberta, né? Cada dia é um novo momento. Eu lembro, Van, na escola, da tabela periódica. Oi, Paula, tudo bem? Né? Como era aquela linha de baixo da tabela, tinha poucos elementos. Agora a tabela aumentou. Aumentou. Nossa senhora, e muito. Então a E muito. verdade, né? Aquela verdade dos elementos era uma, agora é outra. Agora é Meu outra. Deus, Exatamente. Agora é muito outra. interessante Totalmente isso. diferente da nossa época. Convidei você, dona Paula. Oi, meninas, daqui a pouco consigo entrar. Ok, Ai, minha luz não vai ok. ficar hoje. E aí, Van, vamos começar essa live ou não, Van? Vamos Vai embora. que, vai que é nossa, hein? Totalmente. Ô, Van, você quer falar um Oi. pouquinho sobre o que é como é importante a gente se conhecer, se autoconhecer? Como é que está sendo depois da terapia aí para você? Mas antes fala quem é você, vai. Caso alguém não te conheça, duvido, né? Ah, eu Bom, também nunca decorei a tabela periódica, é horrorosa. é Apesar horrorosa. que eu Ave Maria. adorava. Eu Eu adorava nunca fui aqui. muito fã, não. Ave Maria. Mas então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Vanessa Santos da Silva, sou terapeuta holística e também do método Procure Cicatrizes. Trabalho junto com a nossa amiga Graziela, também com MPC, né? Gostamos de fazer isso. Trabalho com radiestesia também, para quem gosta, para quem conhece, que trabalha todas as nossas energias, né? E é muito bom. E fora isso, sou técnica de enfermagem também. Então, tem muita coisa aí pela Mãe, frente. Sou esposa, mãe, esposa, faço faxina, passo roupa, o que precisar, a gente está aí. Lindona. Ai, meu marido gritando lindona. aqui, lindona. Ai, que arraso, marido! Arrasou, marido! E Ai, assim, que benção. a gente, graças a Deus, né, tem um marido que honra a mulher que ele tem, graças a Deus, né? E assim, olha, eu falo para vocês, gente, a terapia na minha vida foi o divisor de águas, divisor de tudo, para tudo. Eu me encontrei onde eu achava que estava perdida, não sabia, né, que rumo, que caminho seguir. E foi aí que a terapia entrou na minha vida, principalmente quando eu ganhei meu filho, né? Quando eu tive meu filho, eu acho que foi o start que faltava na minha vida, para poder entender qual era o meu. Eu não sei, como todo mundo fala, que é o nosso. Como é que se diz? Nosso destino? Não sei se esse seria o meu destino, ou eu fiz o meu destino, né? E Deus me colocou para mostrar que eu posso chegar mais longe a esse destino que eu escolhi, porque cada um tem a sua opção, né? Tem a sua escolha. Então, você escolhe para que lado você quer ir. E eu automaticamente escolhi para as terapias, né? Que é o encontro divino aí. Bem, Ô, essa Van, sou sabe, eu. eu tenho uma pergunta para te fazer. Por Pois que é. o nome Preta Terapeuta? Já faz tempo que eu Preta. quero te fazer essa pergunta.
Preta. Preta para honrar a minha raça, né? Eu poderia colocar negra, mas preta por honrar a minha raça, preta por honrar a minha família, preta porque muitas vezes fui chamada de preta pejorativamente. Então eu falei, não, por que que eu tenho que colocar só o meu Vanessa? Vanessa, todo mundo vai me conhecer por Vanessa e já me conhece por Vanessa, mas não como a preta. Por isso que eu coloquei a preta terapeuta. Muito legal, muito bonito, é muito bonito. Inclusive, é, é muito eu, né? Você, quando eu vi preto terapeuta, até a Serena, nossa mãe, que legal, preto terapeuta. É muito eu, tem muito uma identidade nisso, né? Eu acho Sim, muito sim, bonito, é muito bonito, é muito. E é toda uma identificação, né? A partir do momento que tem uma identidade, tem uma identificação com o público, né? Então é muito sim, bonito mesmo. sim. Olá, dona É Kátia. muito. Tá chegando. E Grazi, é assim, quando a gente busca a nossa identidade, né, a nossa formação como pessoa, a gente sempre vai pender para um lado ou para o outro, a gente sempre vai buscar, né? Que eu vou ser quando a gente está ali tentando se formar, tentando ver o que a gente vai graduar, se vai graduar, porque ninguém é obrigado a se graduar, né? Cada um escolhe o que acha melhor para si. Então a gente fica meio perdido nisso. Aí quando você escolhe a sua profissão, aquilo que te dá brilho, te dá aquele alvoroço, te dá aquela vontade, aí você fala, bem, é isso. Então acho que quando eu escolhi, antes eu tinha colocado Vanessa, tal, tinha colocado sobre o meu e-mail, tudo. Aí eu falei, mas ainda não tá de acordo. Não tá de acordo. Aí É a quando sua foi verdade, né? exatamente, É a quando sua eu verdade. encontrei a minha verdade, quando eu encontrei a minha verdade, o eu sou, foi quando eu coloquei o preto terapeuta. É muito lindo, é muito lindo. E é bonito, ele soa forte, né? Preto Sim, terapeuta. Soa muito forte. É muito bonito. E o legal é que quando você coloca um nome, alguma coisa assim, isso cala na gente, não importa o que vão falar, o que vão achar, né? Porque isso é a verdade sua, né? Nua e crua. exatamente. Então, né? Exatamente. Então a verdade liberta muito. Vamos chamar aqui a dona Kátia. Muito legal, gostei de saber. Eu tinha essa curiosidade aí. Ó, F da Luz Silva contando aí, falando que é muito bonito. Olá, Olá, dona menina. Kátia! Tchau. Tô no meu perfil pessoal ainda brigando com o meu profissional, tá uma briga, não consigo fazer ele funcionar direito. Mas Então vamos vamos que ver como vai vamos. por aqui, né? Vai ótimo. Parece que tá meio resfriadinha ou é impressão minha? Tô sim. Mudança de temperatura em Florianópolis é algo Forte. absurdo. Você tem as 4 estações a cada 15 minutos nessa Ai, meu época Deus. do ano. Verdade. E hoje eu ainda vim para a Serra também. Então, juntou o frio da serra com a gripe que já estava querendo me pegar. Mas está tudo ótimo. Gengibre, própolis, limpando o nariz com soro e vamos que vamos. Vamos que vamos. Olá, Olá, dona Paula! Ah, querida! Chegamos Ai, atrasados, mas chegamos, né? Antes tarde do que nunca. olá! Olá! E aproveitando a deixa aí, a Van estava falando das verdades dela, sobre o nome dela, preto terapeuta, né? Como isso é forte, né? Você tem alguma verdade assim para contar pra gente, Paula? E Kátia? Olha que interessante essa questão do nome aí, né? Atendi uma pessoa e teve muito essa questão do nome. Interessante, era um rapaz e ele tem o mesmo nome do pai, né? Com o filho no final. E ele não gostava do nome dele. Então aí trabalhamos bastante e isso influenciava muita coisa, né?
Tinha tudo a ver com a queixa principal. Então, foi bem interessante. Aí, trabalhamos essa questão do nome, passei alguns exercícios. E interessante que uns dias depois ele alterou na rede social o nome dele. Colocou o nome Alterou? completo. Achei Muito. isso muito lindo, sabe? E aí Legal. você vê o processo acontecendo. É a verdade, né? Não dá pra fugir dela, né? Não tem como. E a forma como olhava para esse nome, né? Como recebia esse nome. Ele era E Legal. júnior ou aí, filho, Paula? sim, Então, normalmente o que acontece é quase como se eles ficassem sem identidade, né? Com a identidade do que traz do outro. Isso é muito interessante quando a gente põe luz, né, em relação a isso, começa como se individualizar, né? Ele e o pai começam a se tornar dois, não apenas um, como provavelmente era como ele se sentia. e ainda vem aí a parte do julgamento, né? Então, se eu Sim. julgo uma pessoa que tem o mesmo nome que eu, né? Isso é bem pesado, Eu julgo meu pai às e minha vezes. mãe, eu me julgo, né? Se eu julgo a pessoa Exatamente. que tem Mais o mesmo ainda, né? nome que eu me Mais nego ainda, também. quando tem o mesmo nome, então, imagina o peso disso, né? É, é complexo Interessante. isso. É bem É complexo. Eu, complexo. eu tenho só o sobrenome do pai, né? Eu Então também. eu também me liguei disso há pouco tempo. Falei, nossa, por que só o sobrenome do meu pai, né? Aí conversei com a minha mãe que não queria, minha mãe que não quis. Depois, por que aquela questão de nome muito, muito grande, difícil para escrever, criança vai sofrer na escola, sabe aquela questão? E depois eu descobri também que eu tenho uma avó paterna também que só tem um nome. E antigamente tinha que casar na igreja e tinha que receber o nome do marido, né? E ela só tem o nome, só tem o nome dela, não tem o nome do meu avô. Até eu falei, oh, o que será, né? O que será que isso tem aí? E aí eu casei também e eu também não coloquei o nome do meu marido. Eu Mas na também minha não Olha, filha coloquei. eu quis colocar. Muito interessante isso, né? Muito interessante. sim. Sim. A O minha quanto você filha, por puxa de exemplo, ela energia. não usa, ela sim tem o registro do meu nome, do nome do pai, mas ela se apresenta com o meu nome, com o meu sobrenome, não com os dois. Então, se você vê no Instagram ou até mesmo nos trabalhos da faculdade, ela coloca o meu sobrenome. É bem interessante. Interessante. Não que ela tenha algo em relação ao pai, acredito que não, enfim, mas ela é do meu clã, né? E ela se apropriou desse nome. Deixa eu Olha que só avisar uma interessante. coisa para o pessoal que está assistindo. Eu entrei com o meu perfil pessoal e quem quiser me seguir é só copiar Kátia Custerco e colocar terapeuta. E aí vai para o meu perfil profissional. Só avisando, porque realmente eu estou há mais de uma semana aqui numa luta ferrenha com o Instagram que deu algum problema no meu perfil, não estou conseguindo saber o que é ainda. Mas, ô Paula, a pergunta que eu fiz é sobre a sua verdade, A não sobre a minha verdade do seu verdade. cliente. Olha, eu, Gente, antes da Paula falar, não tem nada combinado aqui, tá? Eu pego todo mundo desprevenido mesmo. Tô enrolando pra você ir pensando, Paula. Eu te A dei um gente, a tempinho gente aí, hein, aqui, Paula? a Fui e ao gente falar é que invés uma. de pensar, tem um ao invés de tempinho. pensar, eu tô compartilhando a live, olha só. Isso que é uma mulher decidida, já sabe quem é ela, já sabe de onde veio e para onde está indo, né, Paula? Opa! É isso aí, é isso aí. Conta aí um pouquinho, Paula, para nós sobre Olha, essa fala terapeuta aí. essa questão do nome já é algo pra gente começar aí, né? É sobre a gente, né? Quem sou eu? Já é um exercício para a gente começar a refletir. Eu sempre gostei do meu nome, nunca tive assim problema, mas realmente essa questão aí do sobrenome, e eu sou né, a primogênita, e eu tenho só o sobrenome do pai, isso já é Interessante. algo, né? Mas enfim,
a minha verdade, né? E quando que a gente começa a conhecer a nossa verdade? Eu tenho percebido, com as pessoas que têm vindo para atendimento, a maior parte são mulheres, mas tem também os homens. Mas eu tenho percebido muito das mulheres que estão aí entre os 35 e os 40 anos. Parece que algo tem chamado a gente assim. Eu tô com 40, né? Isso começou aí há uns 2 anos atrás. Essa necessidade de, opa, peraí, eu preciso parar um pouquinho para olhar para mim, começar a entender algumas coisas. E aí, com as terapias, eu digo, a gente, assim, tá falando de terapia por quê? Porque as terapias nos levam ao autoconhecimento, né? Então, como a live é sobre isso, a gente não tem como não falar das terapias, né? E que foi, assim, foram as ferramentas que me ajudaram nesse processo. Eu não digo que eu me reencontrei, eu digo que eu me encontrei, porque antes eu não tinha percebido tantas coisas. Eu não tinha conhecido tanta coisa sobre mim mesma. E diariamente eu venho fazendo isso. É um processo que não vai acabar. Então, foram muitas verdades, duras verdades, muitas vezes, necessárias para esse processo. Tem sido sempre. A gente, quando entra nessa busca, a gente não diz que é fácil, não. Mas é muito lindo. E eu sou muito feliz e grata por ter escolhido isso para mim. O quanto eu evoluí, o quanto eu cresci, o quanto eu venho aprendendo sobre mim mesmo. E quando eu aprendo sobre mim, eu aprendo também sobre os outros. E quando eu quero ser uma pessoa melhor, para mim, conhecer as minhas verdades e as mentiras que eu conto para mim também, encarar isso torna muito mais fácil o relacionamento com as outras pessoas, com as dificuldades, com as coisas que vão acontecendo, os obstáculos que aparecem, né? A forma como a gente vai olhar para tudo isso. Então, falando de autoconhecimento aqui, eu acho que eu tinha a maior dificuldade que eu tinha e que esse processo tem me ajudado é na parte de relacionamento, de casal, mas, né, que é o, assim, eu tinha bastante dificuldade. E não só de casal, mas com a família, com as outras pessoas também, isso vai, né, acontecendo. E naturalmente. E tenho muito para aprender ainda. Assim, amo esse processo. Amo, amo, amo de paixão. É muito bom. Adoro. E aí, Kátia, conte para nós um pouquinho Uau, também do autoconhecimento. Ser ou não ser, desse, eis a desse... questão, né? mas assim, Estar ou da não Kátia mesmo, estar. assim. Olha, autoconhecimento. Primeiro, que uma coisa que eu vou aprendendo no decorrer da minha vida, que nós aqui encarnados estamos, né? E raramente somos. O ser, essa nossa essência, poucos conseguem realmente acessar. E enquanto a gente não acessa, a gente vai estando na vida, né? Então, nesse momento, eu estou terapeuta MPC e muito do que eu pensava que era eu, na verdade, não era. Eram crenças que me foram ensinadas. E esse autoconhecimento, que a gente tanto fala, é justamente esse processo de olhar para essas crenças e começar a se perceber dentro disso tudo que nos foi passado, né? Dentro dessa forma da gente sobreviver, do jeito que a gente consegue viver, reagindo e agindo diante dos acontecimentos. Então, o autoconhecimento, ele passa muito, 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 muito para mim dentro dessa aceitação, né? A aceitação de eu não ser perfeita, a aceitação dessas minhas crenças limitantes que hoje eu vejo que podem ser trabalhadas, a aceitação
da imperfeição do outro também, porque nós temos, por hábito, achar que autoconhecimento significa, pronto, já me conheço, sou perfeito, já consegui resolver tudo dentro de mim. As pessoas pensam que autoconhecimento é isso. Quando, na verdade, o autoconhecimento é você começar a ver tudo que você ainda pode melhorar. Todas as coisas que estão travando você na sua vida. Todas as imperfeições, né, que você tem. Todos os erros e enganos que você comete, né? E ainda assim olhar para si e falar, ok, tá tudo certo, eu tô tentando melhorar, eu tô enxergando isso em mim, não vou me chicotear. Isso tudo faz parte do autoconhecimento. E quando você consegue não usar o chicote em você, você aprende que o outro também tem suas crenças limitantes, também tem as suas defesas diante da vida, também aprende a agir e reagir por causa de tudo que ele passou. Aquela criança que não tinha nenhuma ferramenta dentro dela para poder lidar com o mundo e com as pessoas e com os adultos e com os traumas, que foi crescendo desse jeito e foi estando na vida, não conseguindo ser efetivamente. Porque a maioria de nós está. São poucos os que realmente estão. E o ser, para mim, é a essência. Então, bora lá, né? Estou aí na minha luta como terapeuta. Né? Que eu aprendo, me ensina um pouco e muito a respeito da minha essência. Eu acho que o que mais me encanta nesse nosso mundo aí é por isso que a autocura é tão importante. O que mais me encanta é justamente esse aprendizado a cada olhar para o outro. Porque somos todos espelhos. Somos todos espelhos. Enquanto a gente recebe, né, os espelhos para atender, né? É o tempo inteiro atendendo espelho. E é muito enriquecedor. O meu maior crescimento, assim, o meu maior entendimento, eu acho que eu estava assim, vivendo uma constelação planante na minha vida. Eu acho que eu vivi a vida assim, deixa a vida me levar. Impressionante. Até eu olho para trás e falo assim, puxa, como Deus cuidou de mim. Sabe? Porque eu estava vivendo meio solta. depois eu conto os detalhes. Tô brincando, não é nada perverso, não. Mas eu vivi a vida, sabe, assim, parece que desconectada. Fui vivendo, não, eu preciso trabalhar, então eu vou para esse trabalho. Esse aqui eu não tô gostando, vou arranjar um outro. E vou seguindo, sem uma meta. Sem uma meta, né? Eu vivi muito tempo assim. Constelação planante total. E aí, depois do MPC, depois desse entendimento, depois do conhecimento de quem eu sou, de onde eu venho, e essa busca, e atender esse monte de espelho o tempo inteiro, tapa na cara o tempo todo, né? Adoro esse tapa na cara que eu recebo o dia todo. Então, assim, você fala assim, meu Deus, agora sim, é isso. Essa é a Gra. Por quê? Por causa disso. Vai tudo encaixando. E aí, conforme vai encaixando, vai vindo esse auto-amor, né? Puxa, eu sou assim, eu sou especial, eu me amo, eu tenho... isso... Sabe, porque eu não me encaixava muito. Eu tinha muito essa questão, puxa, eu não tenho um estilo de roupa, eu queria ter um estilo. Qual é o meu estilo? Né? Eu ficava assim, ai meu Deus, como é que eu ficava muito nessa busca, mas não encontrava, né? Então, como é importante você ter isso bem findado em você, e nada que essa busca não possa mudar, né? Não é porque hoje estou com cabelo azul que amanhã não pode ser verde, né? E tá tudo bem, e é uma delícia essa mudança, né? Então não é porque hoje estou de cabelo comprido que amanhã eu também não posso mudar. Então eu tô assim, caminhando como vocês, né? Sempre, espero caminhar até o finalzinho da minha vida aí, nessa busca constante, né? Você fez eu lembrar, eu tenho um amigo que ele mora na Bahia, e eu brinco com ele, né? Desculpem aí, não tem preconceito, né? Eu brincava com ele há muitos anos atrás, eu falava assim,
por algumas horas eu não nasci pretinha, né? Eu falava pra ele. Ele impressionante, gente. Ele nasceu no mesmo dia que eu, ele tem a mesma idade que eu. Quando eu fui morar na Bahia, e era meu amigão, assim, ele é meu amigão, né? E agora a gente se encontrou, ele tá casado, tem filhos, a esposa dele, eu preciso ir lá, eu ainda vou te visitar, Marcelo. A gente precisa retomar, como o Instagram é maravilhoso, né? E a gente tem muito essa conexão, assim, dessa filosofia, de conversar, e ele segue a linha messiânica, né? Ele, até hoje eu mandei mensagem para ele. Ai, Marcelo, eu preciso de uma mensagem para falar sobre verdade, né? E ele segue o Meixo Sama, né? É muito interessante vocês, se puderem estudar um pouquinho sobre o Meixo Sama, é muito legal. E a vida dele e tudo. E ele fala das pseudo-verdades, ou verdade aparente, né? O mundo é que nem ele estava falando de tabela periódica com a Van. Né? A gente tem verdades que no momento agora são verdades, mas que você vai olhando e, peraí, é uma verdade tão findada. Não, foi lá o cientista e decidiu. Não, o mundo é reto, né? Se você vai cair lá no precipício, o barco voa. E aí, não, descobre que o mundo é redondo. Nossa, peraí, né? A Lua, tem como chegar até a Lua, tem como... Então, as verdades, elas vão... O que é uma verdade agora, ela pode ser uma pseudo-verdade, né? Então, o quanto nós, né, encontramos com isso o tempo inteiro, o que é certo hoje, uma terapia, um remédio, né? Quantos remédios aí que eram ótimos saíram de linha porque faziam mal? E era verdade, a gente tomou, né? A maneira de criar os filhos tem que ser assim, entorta a criança de pequeno, né? E agora se fala de não bater mais em criança. Então, as verdades vão mudando, né? É muito lindo. Então essa é a minha verdade. Estou na busca aí dessa Graziela destra, canhota, primogênita, e me amando imensamente aí. Ô, Grazi, outro dia alguém perguntou assim para mim, mas para que esse negócio de autoconhecimento, né? Então, fica aí deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem mexer com essas coisas, não mexe com quem tá quieto, né? E aí, eu estava dizendo, o que você acha, assim, o que você acharia? Tá chiando, é o meu? Tá chiando? Tá fazendo um barulhinho, É o não sei se é meu? o seu. É vento, será? Parece um... Tá chiando o seu sim, Paula. Peraí que eu vou colocar. Aproveitando o teatro dela, a Van, você tá incrível hoje, viu? Para variar um pouco. Essa menina é um fenômeno. Parou? Obrigada. Parou de chiar? Parou. Parou? Parou. E agora tá mudo. Parou total. Peraí. Mas enquanto isso, deixa eu só colocar uma coisa que você falou dessas verdades, né? Uma coisa que a gente estuda bastante, bom, pelo menos eu gosto muito de ler e eu estudo a respeito das terapias holísticas, são as verdades de Newton versus as verdades de Einstein, né? O que Newton via na gente como um corpo, quase uma máquina com um funcionamento mecânico, a lei da relatividade e muito do que Einstein também falou, que seria a respeito também, não só a lei da relatividade, mas também a energia, né? Mostra que, ok, Newton tem razão em muitas coisas, mas nós vamos além disso. Né? Nós somos, o corpo humano, ele não funciona como uma máquina. Nós temos aí algo que a ciência ainda não mostrou e não provou, mas que está quase através da física quântica, que nós temos essa energia. Einstein mostrou que nós somos energia, enquanto Newton dizia que nós éramos matéria.
Então, assim, essas verdades vão mudando, eu acredito, conforme a capacidade da humanidade de entender. É como o nosso crescimento interno. A gente vai aprendendo lições, a gente vai entendendo partes da gente, e à medida que a gente vai conseguindo evoluir, e se olhar e entender, a gente está pronto para chegar numa nova etapa. Eu vejo assim, nós indivíduos em paralelo com toda a humanidade. E aí a gente percebe que toda a humanidade evolui quando cada indivíduo também consegue chegar na sua evolução de autoconhecimento. E não existe evolução sem autoconhecimento. Opa, é lindo, é lindo. Aí entra a física quântica já, misericórdia. Você sabe que pra gente... Aí o negócio complica um pouquinho. A gente tem uma outra live. Você sabe que pra gente se amar, a gente se odeia primeiro. A gente precisa se odiar primeiro, para depois a gente se amar. Eu vi isso e, de fato, primeiro você começa a olhar as coisas que você não gosta em você. Eu não gosto disso, nossa, tô com os pés de galinha, nossa. Principalmente quando é jovem. Nada está bom, nada é perfeito. Só que vai passando os anos, você vai observando que aquelas coisas que você olhava, que eram pequenos detalhes, que você não gostava, você passou a gostar. Então você começa a se odiar para depois você se amar. Hoje eu falo com propriedade, hoje eu me amo, com todas as qualidades e defeitos. Você entendeu? Isso foi tão forte que eu mostro muitas vezes para as pessoas, você sabe os seus defeitos? Você sabe o que você não gosta em você? Se você souber o que você não gosta em você, você vai saber o que você vai gostar em você mesmo. Porque é diferente quando você... É difícil você falar, eu não gosto... Mais fácil você falar, eu não gosto de fulano, eu não gosto daquilo de fulano, do que falar, eu não gosto daquilo em mim. Então perceba em você primeiro o que você não gosta em você, para você sentir o que vai gostar em você depois. Isso eu acho que resume bem o que é se conhecer um pouco. Essa é uma bruxinha. Libertador, Van, porque a partir do momento também que alguém te aponta o seu erro e você já sabe que esse é um defeito seu, tá tudo bem, né? Não dói. Eu sei, eu tô trabalhando. Não é que não doa, Grazi, dói menos. Não, mas se você já tá caminhando nessa evolução, se você, com a nossa idade, vem falar do nosso cabelo branco, cara, não dói nada, né? E, na verdade, assim, a primeira coisa que eu acho em relação a isso que a Vanessa falou, você se odiar para depois se amar, esse olhar, né, para o que você não gosta em você, ele é importante que seja feito sem o chicote na mão. Eu acho que o autoconhecimento ele começa realmente a evoluir dentro de você quando você aprende a acolher. Quando você aprende a olhar tudo isso que você não gosta e aceita, acolhe. Isso não significa o barulho que continua, né? gosta, vai mudar de uma hora para outra. Mas acolha, olhe para isso. Ok, não sou perfeita. Tá barulho aqui, tá barulho pra gente, sim. Tentem desligar os... Desliga uma por vez pra gente descobrir quem é. Ó, o da Paula, ela desligou. O seu tá ligado, Van? Liga o seu e liga o da Kátia pra gente ver. Meu tá ligado. O da Paula tá desligado, né? Desliga o seu, Van, vamos ver. Oxi, será que era o da Van? Agora parou. Liga o seu, Paula, e deixa o da Van desligado. Oi, eu acho que era o da Van, então. É o seu, Van?
Tá sem Agora som tá bom. agora, Van. É que deve ser aqui mesmo, porque meu marido tá na cozinha e eu tô na sala hoje. Hoje eu não estou no meu cantinho. Então, faz parte do lá e transmite aqui. Mas enquanto você estiver falando, eu desligo, tá bom? Parece que às vezes é interferência de outro aparelho eletrônico. Pode ser. Pode ser que seja assim. Eu Pode vou ser. desligar e vocês continuam, aí depois eu ligo. Ô, meninas, vamos falar um pouquinho agora do quanto é importante, não sei o que vocês acham, né? Sobre esse conhecer a nossa essência inicial ali. O nosso clã, a nossa maternidade, a nossa primeira infância, né? O quanto isso tem ajudado a nós, né? E ajudado os nossos clientes, né? Nesse autoconhecimento, nesse amor próprio, saber desses nossos defeitos, ter raiva, né? Estar assim, injuriado. Quantos adolescentes injuriados com os pais, né? Insatisfeitos ali. E o quanto é importante, não só esse entendimento, mas essa acolhida também, essa andar um pouquinho nos sapatos dos pais, dos nossos, né? Entender um pouquinho eles. Quer começar, Van, falando? Não tem, acho que coisa mais importante nesta vida do que honrar o pai e a mãe e saber da onde se origina, né? Da onde você vem, quais são suas raízes, né? E isso te fortalece. Muitas pessoas, nós somos totalmente miscigenados. Não existe raça pura, né? Porque foram todos os países tem um pouquinho de cada, né? Então existe essa mistura. Eu não posso dizer que eu sou somente africana, sou somente da África, não posso dizer isso, porque na minha família também tinha indígena. Então como é que eu posso dizer que eu sou somente da África? Não, eu não. Opa. Quanto a gente fala que é de tudo quanto é lugar, mas não fala que é brasileiro, né? Sim, sim. Né? Exatamente. Então, assim, quando a gente olha para isso tudo, qual é a sua verdade? Pode ser várias verdades. São o que o pessoal chama de vertentes, são várias vertentes dentro da sua verdade. Então, eu sou brasileira com muito orgulho. Nasci no Brasil. Mas da onde que se origina a família da minha mãe, do meu pai? O meu pai, por exemplo, é de Minas, né? A minha avó veio de Minas, mas a bisavó da minha avó era indígena, né? Eu não sei qual era a tribo, eu não sei. Então, é essas verdades que nós temos que buscar para que nós podemos nos completar. Porque nós trazemos um pouquinho de cada povo, um pouquinho de cada um. Então, não existe raça pura, né? Acho que até comentei numa live que eu assisti um vídeo que mostrava mesmo, né? Que o cara falava que ele não gostava de muçulmanos e tudo, não gostava de muçulmanos, mas dentro da família dele tinha. E ele encontrou a prima dele dentro desse estudo que fizeram com várias pessoas. Olha. Quer dizer, Nossa. e ele era, se não me engano, né, gente, tá acontecendo a guerra, tudo a gente sabe. Se não me engano, ele era russo. Então tinha essa controvérsias, né? Tinha isso. Quando as pessoas procuram se entender que todo mundo é igual, assim. Não digo fisicamente, porque fisicamente ninguém é igual, nem psicologicamente, mas todos somos feitos da mesma matéria, né? Todos pai e mãe. Todos foram gerados por um pai e uma mãe. Então, por que que eu vou odiar
ciclano ou beltrano. Não tem porquê. Eu não sei nem se eu sou parente daquele ciclano que eu tô odiando. E às vezes a gente vem com essa força, né? Vamos supor, né? Famílias italianas, não sei, famílias que escravizaram no passado, negros, vem com essa força, né? Vem com essa questão muito forte. Eu vi já algumas terapias que, no caso, a pessoa que estava sendo atendida, os ancestrais deles eram o que mantinha as pessoas em escravidão. Né? E o quanto ele sofria com isso. Então, o quanto a gente traz esse peso, né? Ele tinha, assim, vários transtornos, né? Depois que foi feita a regressão, né? Aí ele pôde entender, peraí, sonho, pesadelo, sabe? E ele tinha essa coisa de culpa muito grande dentro dele, ele não sabia de onde vinha. E aí ele foi entendendo, ele falou, peraí, agora eu entendo, porque até então tinha muito julgamento, né? Como eles fizeram isso, por que eles fizeram isso? E a partir do momento que ele entendeu, acolheu, compreendeu aquela época, e tem isso também, era a verdade da época, né? Negro era escravo e branco era o que cuidava, não sei como é que chama, o que tinha a posse do negro, né? Isso era verdade. Quem tinha isso, não existia, acho que nem existia muita coisa contra isso. Hoje você fala isso, fala, meu Deus, que absurdo. O que era isso? Como é que existia um negócio desse, né? Eu contando pra Serena, a Serena é muito questionadora. Como assim, mãe? Quem fazia isso? Sabe? E aí você fala, como é que eu vou explicar? Ela não tem esse... Ela fala, não, isso não acontecia. Sabe? Para ela é um absurdo. Eu falei, olha que interessante, né? Então, você vê que a gente vai... a nossa ancestralidade ajuda e atrapalha o nosso presente, né? Então, muitas doenças, a gente mexe muito com 3 tipos de momentos, né? O programante, o pré-programante e o despertante. E a gente tem muito desse pré-programante lá na nossa ancestralidade. Por isso que eu acho muito importante a gente saber de onde veio, para onde vai, as doenças da família. Não que tudo é genética, mas também pode ser epigenética, né, meninas? E epigenética transgeracional, né, Grazi? Que é bem isso que você está falando. Então, assim, qual é a importância de se conhecer, de conhecer os seus ancestrais, de conhecer qual é a sua grade de lealdade, né? Se você é leal ao clã do pai, ao clã da mãe, ou se você é aquele intermediário, né? Que fica um pouco pai, um pouco mãe. Conhecer também como foi essa gestação, porque 50% do que nós reagimos emocionalmente na nossa fase adulta começa a ser desenvolvido na própria gestação. Então, esse olhar para trás é muito importante, né, nesse seu processo de autoconhecimento e de autocura. Porque quando você tem o conhecimento que naquele clã que você é fiel, o clã do pai ou da mãe, existiram pessoas que trazem, né, que trouxeram para o mundo algumas atitudes que hoje você percebe que interferem na sua vida, isso mostra o quanto você está carregando aí desse clã que talvez você já pudesse ter resolvido. Então, dentro do MPC é fundamental esse conhecimento. E às vezes ele não é racional. Tudo está no nosso subconsciente, tudo está na nossa memória celular. E pelo menos 4 gerações estão em mim. E quando a gente consegue olhar isso e perceber tudo que essas gerações passaram para que hoje eu estivesse aqui, porque eu estou aqui graças a tudo isso, e quando você consegue olhar para esses antepassados, para esse clã, e honrar todas as dores e às vezes até massacres que eles passaram, você consegue se fortalecer com essa aceitação. Né? Você olhar para pai e mãe e aceitá-los com tudo que eles são, você fortalece a sua existência.
Você aceitar os seus antepassados é uma autoaceitação e um autoconhecimento incrível. E sim, ser grato e honrá-los. E como que nós podemos honrá-los? Sendo felizes. E muitas vezes não fazendo melhor, mas apenas pedindo permissão e bênção para fazer diferente. Porque nós jamais podemos ser melhores do que aqueles que nos deram a vida. E isso vai de todas as gerações atrás. Então, sim, faz parte do autoconhecimento você olhar para isso. Faz parte do autoconhecimento eu saber que eu tive um avô que lutou em 2 guerras mundiais. Olha a força que isso tem. Olha quanto que eu tenho que olhar para isso. E ele não era o meu bisavô, era o meu avô. Tá muito Nossa. aqui ainda em mim. Tá. Isso é muito forte. E eu honro meu avô. E sim, peço a bênção para fazer diferente. Mas muda muito você ter essa consciência. Você saber que você é fruto de várias gerações. E que você tem essa responsabilidade de fazer diferente. E de curar muitos deles. Porque o que a gente cura aqui, cura lá atrás. E cura lá na frente. O tempo que não é linear, né? Mais uma vez. Legal, Kátia, falar isso, porque essa forma de olhar é que é a virada de chave, né? Porque muita gente fala assim, mas eu conheço a minha história, minha mãe sempre me contou da história da minha família. E aí eu acho interessante, porque eu também tenho várias coisas que minha mãe, né, eram histórias conhecidas, que minha mãe sempre contou e tal. Só que quando eu fui adquirindo conhecimento, nessa área aí de autoconhecimento, essa outra forma de olhar para tudo isso, eu comecei a pegar aquelas histórias que me contaram e analisar com essa nova visão. E aí sim eu consegui compreender as coisas e fazer isso que a Kátia falou, que é o quê? Ter gratidão. E quando a gente consegue olhar dessa forma, a gente trabalha muito a gratidão e menos o julgamento. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida, entre o leve e o pesado que a gente sempre fala. Né? O leve é quando a gente tira as pedrinhas que a gente guarda nos bolsos, né? A gente se liberta dessas pedrinhas. Sabe aquelas pedrinhas que são as mágoas, as dores, os traumas? E aí ficam tudo no nosso bolso ali da camisa, da calça. Quando a gente vai abraçar alguém, machuca as 2 pessoas, né? Então a gente vai se libertando dessas pedrinhas. E aí a gente consegue ter uma vida muito mais leve, com menos dores. Então, às vezes a gente conhece a história de um jeito, né? E aí esse processo de autoconhecimento e o conhecimento dessas leis naturais aí, por exemplo, as leis sistêmicas, né, que nós já falamos, fizemos lives sobre elas, e todo esse olhar para essa questão transgeracional com esse amor, né, esse olhar amor, vão fazer a gente olhar de outra forma. E aí a nossa postura, como a Kátia falou aí, né, em relação a quem veio antes, e nos dá essa força para a gente olhar para frente diferente também. Isso é uma coisa transformadora nesse processo de autoconhecimento. Aí, até que eu estava falando aquela hora, eu não consegui terminar. Aí vem uma questão, essa questão do autoconhecimento, vem aquela, mas para quê? Como seria se você conseguisse lidar muito bem com críticas? Não seria muito melhor? E o autoconhecimento também traz isso pra gente. Quando alguém te criticar, você vai ter um equilíbrio emocional para lidar com isso. Você vai saber quem você é. E daquilo ali que você está ouvindo, o que é algo para você olhar e melhorar, tá? Se você escolher isso. E o que não é
uma verdade, né, para você, não faz sentido para você, e você precisa reagir a isso. Qual parte é do outro e qual parte é sua? Você consegue diferenciar o que é seu e o que não é. E isso facilita muito a nossa vida, em vários Verdade. aspectos. Gente, eu só queria falar um negócio. Eu tava aqui olhando pro computador porque eu achei uma oração uma invocação do Ho'oponopono, né, que muitas pessoas usam, que é justamente falando sobre o teu perdão. Eu vou ler rapidinho para que as pessoas entendam como o Ho'oponopono ajuda. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, mas tá fazendo bastante barulho, Van. Tá? E agora, melhorou? 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 É que tava batendo na minha roupa. Eu vou ler rapidinho para vocês. É a mais poderosa invocação do Ho'oponopono. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes ou antepassados ofendemos a tua família, os teus parentes ou antepassados, em pensamentos, palavras, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até agora, eu peço o teu perdão. Deixe que este perdão limpe, purifique, libere todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transforme essas energias indesejáveis em pura luz. E que assim seja. Obrigado. Me perdoe, sinto muito, te amo. Então, é sobre isso que a gente fala. É você se perdoar e perdoar o outro. Quando você se perdoa, você consegue perdoar o outro. Eu acho que não tem coisa melhor do que você pedir perdão por um erro, ou desculpa por um erro que você cometeu, e ter a coragem de chegar até aquela pessoa e falar: desculpa, eu errei. Me perdoa, não foi a minha intenção. Ali pronto, você já está quebrando todas as barreiras negativas que existiu ou que iria existir entre você e a pessoa. E eu acho que se as pessoas pudessem conhecer o Ho'oponopono, ele fala muito desse auto-perdão, de você perdoar o outro. E no YouTube tem várias coisas que falam sobre isso. E é justamente o que cada uma de nós falou. Resume tudo isso aqui. Nessa invocação do Ho'oponopono, que no caso eu coloco como uma oração, porque você pode fazer todos os dias, você pode pedir perdão todos os dias, porque todo mundo é falho, ninguém é perfeito nessa terra. Então nós podemos fazer isso. Muita gente me pergunta, Van, isso aí. Como é que faz para liberar? E é assim que libera, né? Exatamente. Bonito. Exatamente. Muito bonito. E o quanto a gente carrega esse... Desculpa, pode falar. A liberação, ela vem quando você aceita. Quando você aceita a si mesmo como você é. Quando você se aceitando como você é. E se aceitar não significa se acomodar dentro das suas questões a serem trabalhadas. É se olhar e olhar sinceramente e verdadeiramente para você e se aceitar. Quando você consegue fazer essa aceitação de você mesmo, você começa nesse processo de aceitar o outro. E aí que começa o trabalho do perdão, né? O sinto muito. Porque quando você pede perdão, é como se você estivesse, de certa forma, já trabalhando um julgamento, né? E uma condenação. Mas quando você diz eu sinto muito, existe uma conexão de coração para coração. Você sente por ter errado com aquela pessoa.
Você consegue ver também que você magoou o outro. Eu sinto por eu ter causado essa dor em você. Eu sinto muito. Então, quando a gente consegue olhar com aceitação, essa aceitação vem para o auto-perdão e também para que você faça as pazes com os defeitos, digamos assim, com as imperfeições suas e dos outros. Né? Esse realmente é o caminho. Né? Por Você isso a olhando... prática, né? A prática, Exatamente. todo dia. Porque não é mágica. Não acho que, eu perdoei. Ah, que lindo. Não é assim. É um movimento. É um movimento. É todo dia. É entendimento, é perdão, é oração, é terapia, né? É olhar, Quando é olhar. acolhimento. Gente, muito obrigado pelos corações. Quem tá aí compartilha. Marcelo, beijo. Meu amigo tá aí hoje. Manda um beijo pra Rita, sua esposa. Deus abençoe. Muito obrigada. Qualquer dia vamos fazer uma Grazi. live, hein, Marcelo? Olha, quero ver, hein? Quero ver também. Ô, Grazi, muitas pessoas falam que tem insegurança. Eu vou dizer assim, a maioria dos atendimentos, as pessoas citam que se sentem inseguras. E eu vejo que quando nós trabalhamos o autoconhecimento, muito naturalmente a gente vai começando a se sentir mais seguro, né? Por quê? Porque quando eu me conheço, conheço os meus medos, trabalho os meus medos, né? E são esses medos que nos deixam inseguros. E aí, quando eu consigo olhar diferente para isso, eu vou ficando mais segura. E isso, nossa, para a gente, no nosso dia a dia, é muito importante, né? A Grazi estava falando no grupo, né, de algumas situações que às vezes a gente escuta aí, né, conselhos, pessoas chegam, a gente fala assim, quer se meter na minha vida, dá palpite, né? Quando nasce um bebê, aí todo mundo sabe como criar um filho e vai falar para aquela mãe, né? É um exemplo. E aí, por que que muitas vezes essa moça ela se irrita, se estressa, não gosta, não se sente bem com com esses conselhos, vamos dizer assim. Às vezes não é nem crítica, né? Porque ela tem uma insegurança, né? Ela tem os medos. E aí, uma frase que eu ouvi muito de uma pessoa que eu convia e que de vez em quando vem na minha cabeça, eu falo, ai, não quero mais ficar lembrando essa frase. É que a melhor defesa é o ataque. Olha só que pesado, né? Nossa, nossa. E, e, e isso já por muito tempo me fez, e às vezes eu me pego ainda lutando aí para evitar certas atitudes de acordo com essa crença. Porque então eu ataco, né? Você dá aquela resposta assim, na verdade, eu quero me defender, porque eu tô com medo, tô me sentindo ameaçada de alguma forma. E quando eu trabalho, eu me conheço bem, tô segura, sei quem eu sou, eu não preciso fazer isso. Eu posso aceitar aquele conselho de uma forma muito positiva, muito leve. Não que eu vá sempre fazer o que o outro está dizendo, mas eu sei que, ok, vou ouvir, a outra pessoa está falando que quer me ajudar ou não, independente da intenção do outro, o que vale é o que eu tenho dentro de mim. E tudo bem, e eu não preciso atacar, eu não preciso Cara, me defender. isso é a base, né, Paula? Isso é a base. Na política agora, eu falei que eu não ia falar de política, mas já tô falando. Cara, se cada um sabe do seu, vou votar no meu. Tem internet, pesquise sobre o seu político, né? E tá tudo bem quando o outro vir te falar, não, ó, se fosse você, eu votava nesse, é melhor. Tá tudo bem, deixa o outro falar. Ele não tá falando por mal. Ele quer o bem do país, ele acha que aquilo é a verdade dele, né? E tá tudo bem, é a verdade aparente dele, né, Marcelo? E tá tudo bem, você recebe aquilo, ok, meu filho. Se tem diálogo, a gente pode conversar, né? Tem pessoas que não têm diálogo, são intransigentes, parou aí. Okay. Obrigado! Eu recebi muito conselho quando eu tava grávida.
Ai, obrigado, obrigado. Ah, é para fazer. Vou fazer. Ah, tá bom. Ah, ok. E aí você faz do seu jeito dentro da sua casa, você vota em quem você quiser. O voto é Religião, secreto. né? A Religião. religião, cara, né? Você segue a sua religião, você segue. Tá tudo bem. E quando o outro vem te falar, não é por maldade, né? Ele quer que você seja salvo, quer que você se liberte, por aí vai. Tá tudo bem, escuta, né? O quanto é difícil você conversar com uma pessoa que ela, não, eu tenho a minha, eu não arredo o pé, não vou sair daqui. Tá bom também, né? Tá tudo bem. E acabou o assunto, né? É muito bonito Então, isso. É a liberdade. Eu acho que a verdade é a liberdade. A verdade parou a guerra. A verdade sei lá, e qual é a verdade, né? É uma coisa. Quem tá com a então, verdade? nisso aí, assim, nesse ponto da conversa, tem 2 livros que falam sobre isso. Vamos Um lá. é O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, que ele fala a respeito do ego. Então, tudo que faz com que a gente reaja como eu e a minha verdade é o ego falando, né? Então, quando a gente consegue perceber esse ego, ele se cala. Porque assim, se eu quero convencer alguém de que a minha verdade é a única, eu estou sendo extremamente egóico, né? Ou quando uma pessoa reage também à opinião do outro, tanto a opinião quanto a própria reação são egos também, né? Então, quando você consegue se dar conta disso, essas discussões começam a amenizar, digamos assim. Você começa a entender que aquilo é do outro, é só do outro. E o outro livro é o Despertar do Tigre, que ele fala sobre traumas. Muitas vezes, essa forma do ego berrar, né? Essa forma que a gente reage a palavras, a atitudes, podem ter origem a um trauma que já vem lá da infância, às vezes também na gestação e, quem sabe, até seja epigenético transgeracional. Né? Que enquanto você não consegue resolver esse trauma, você vai revivendo e reagindo, 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 reagindo. Né? E às É um vezes, piloto dependendo da automático, né, situação, com o Kátia? NPC, quando a gente resolve isso, essas reações cessam, porque você está com isso resolvido. Então, dependendo do nível dessas reações e dessas respostas, ou é o ego, que todos nós temos ele aí, não existe ser que não tenha ego, né? Ser vivente, racional, que não o tenha, mas é importante olhar para ele. Ou então, sim, é uma reação automática de alguns gatilhos, né? Quando aparecem alguns gatilhos e essa pessoa reage a esse trauma. E isso nós conseguimos, sim, buscar a origem através do MPC. Sair do piloto automático, né, Kátia? Exatamente. Cara, eu era Exato. muito assim. Eu era muito. Do jeito que vem, vai. Como é difícil a gente mudar, assim, essas atitudes que a gente sempre faz, né? É uma atenção que a gente tem que dar e um esforço que a gente tem que fazer aí. Prestar atenção, né? Claro que por exemplo, com barras de Axis, eu tive, assim, uma evolução incrível nesse ponto. E com o MPC também, né? Cada sessão a gente trata uma queixa e aí vai em vários aspectos, né? Vários pontos nossos. Ô, E menina, interessante, Paula, só É deixa eu te dia a contar dia. um pouquinho sobre a barras de Axis, que ela ajuda muito, principalmente quem aplica, quando no curso a gente começa a aprender interessante o seu ponto de vista. Está Isso sim é uma outra forma de você falar com o ego e de você observar maravilhoso. o ego. Porque você aceita, olhar o ego é isso, interessante o seu ponto de vista.
Isso é seu. Isso é seu. Eu não preciso brigar nem bater de frente com você. Só te cortando em relação a barras de axis, que Não, mas ajuda é maravilhoso. muito É. nesse olhar. E é interessante quando a gente fala isso, vocês já perceberam que a pessoa fica assim em dúvida. Se você está concordando ou se você está discordando. Aí acaba a discussão ali na hora. Dá um nó. Exatamente porque desarma o ego. Entende? Essa frase desarma o seu e o outro. O ego, ele precisa desse conflito. O ego, ele precisa se afirmar e ter a razão. E quando a gente é muito reativo, a gente está o tempo inteiro reafirmando e querendo ter a razão. Então, quando você olha e diz, interessante seu ponto de vista. Ou seja, eu aceito o que você está dizendo, mas eu entendo, eu aceito, eu ouço você, eu vejo você. Mas isso é seu. Simples. E quando vira e o terapeuta de Axis fala assim, tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Deu Quando eu nó. ouvi isso, gente, fez um... Opa! Maravilhoso! Deu nó, deu nó. Então, são ferramentas que vão mexer aí, né? Opa, a gente está no piloto automático, mas é como a Kátia falou, não fazer melhor, mas fazer diferente, né, das outras gerações. E eu não preciso falar assim, eu tenho que mudar. Significa dizer que eu fazia tudo errado? Não. Né? Tudo a gente passa por fases na vida, a gente passa por aprendizados e tá tudo bem eu mudar, fazer diferente algumas coisas. Ah, mas eu sempre falei que ia ser assim, que eu gostava de tal coisa, que eu queria de tal jeito, e agora eu vou mudar, que as pessoas vão... Não importa o que as pessoas vão pensar, vão julgar, né? Porque aí você se autoconhecendo, você tem a força ali, você sabe os seus porquês, né? Para quês. Se percebendo em cada batida do coração, né, Paulo? Uma outra coisa que vocês estavam falando aí, que é da questão do ego, da gente não reagir assim, né? Para se defender, a gente atacar. Isso influencia demais nos relacionamentos de casal, né? Relacionamento de casal, quanta gente a gente vê aí competindo um com o outro, né? Dentro do relacionamento. Por quê? Porque cada um tem ali as suas crenças, né? E muitas vezes quer provar, precisa provar para o outro que é bom ou que é forte. E então as nossas atitudes vão de acordo com isso. Sabe, Tá Paula? pedindo para repetir a frase aqui, Paula. Qual delas será? Perdoe um pouquinho da frase, pode repetir? Pegou um pouquinho da frase. Tem que a Kátia falou. Interessante seu ponto de vista, né, Kátia? Interessante ponto de vista. Quando alguém está conversando aí, vocês pensam, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Interessante ponto de vista, né? E a outra tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser, né? É para dar tilt mesmo. Mas você sabe a respeito dos relacionamentos? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei incrível e também tem a ver com o ego, que foi, se você não está disposto a perder, não entre numa DR. Não tenha uma conversa franca. Olha só, né? Pegando a vírgula aí, aproveita e não tenha filho também, né? Porque misericórdia, né? Muda, faz uma zona. Não, porque não, eu vou filho passar mal o casamento, tá fora. Exatamente, mas se você entra numa conversa de igual para igual com o seu parceiro, sua parceira, e você quer entrar na conversa já certa
ou certo de que a razão é sua. Então nem entra na conversa. Porque ela pode. Não existe razão absoluta. Não existe. Aí vem o amor, aí vem o coraçãozinho, que tem alguém mandando muito coração, aí beijo, 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 coração mesmo. Aí vem o amor, né? O que é amar? Amar é isso, é doação. Né? Amar é fazer o outro feliz. Né? Perceba, isso é amor. É claro que a gente não vai ficar só tomando porrada da vida, não pode ser tonto também. Essas explosões, o bem e o mal faz parte, né, meninas? O bem, eu falo que tudo que Deus criou é perfeito. Né? Tudo. Até o não é bom, né? A gente tem que saber falar não. É um alto amor, um alto cuidado também. Mas amar é doação, né? E você faz sem esperar, você faz para glorificar o outro. E é claro que isso retorna. A gente sabe que a lei do retorno está aí. Né? E claro que existem pessoas doentias, que aí você tem que sair, infelizmente, fora desses relacionamentos, porque a vida é curta, né? Por mais que tenha pessoas que acreditem que a gente tem uma outra vida, mas essa vida é curta. Então, por favor, vamos fazer dessa vida uma vida maravilhosa, né? Vamos ser felizes agora. E a gente sempre procura, quando tem um atendimento aqui, todas nós, a base do nosso é manter o casamento. Só que tem relacionamentos que são impossíveis, né? Então existe também esse caminhar na direção também desse alto amor, né? Não ficar só tomando porrada, tem que ter os dois lados. E tem uma questão que eu ia falar, que a Paula falou, já lembrei, por exemplo, Graziella, né? Primogênita canhota, tipo macho alfa total. E aí entra num relacionamento, casa com um cara, com um homem, que o homem ele já vem com essa coisa de ganhar, de luta, né? O pipa pra cortar, a bolinha de gude pra estourar do outro, o carrinho pra socar. E aí você entra num relacionamento sem saber essa dinâmica. Eu não sabia a minha e não sabia dele. E aí é porrada o tempo inteiro. Quem tem que calar a boca? Quem tá buscando entendimento. Aí a partir do momento que você começa a buscar entendimento, você, peraí. Comece uma briga com o homem, tá? Comece uma briga com o homem e você para de falar. Ele para de gritar. Se você não para de gritar, ele não para de gritar. Porque ele tem, claro, gente, cada caso é um caso, né? Nós estamos falando aqui generalizando, mas normalmente é assim, né? O homem, ele é forte, o homem, ele vem com essa busca, com essa desbravando, né? Então, ele não perde. Você pode estar falando, não, essa parede é preta, ele vai falar que é azul até morrer, mas ele é azul. Então, pare de falar para você ver, tenta, né? Tenta ficar quietinho. O que você tá olhando? Ô, Grazi. Aí eu digo assim, ó. Começa. Aí quando eu digo assim, comece uma briga com uma mulher e pare de gritar. Ela não vai parar de gritar. Não. Ainda por cima a pessoa era santa ainda aqui, que era padre, né? Mas, pior ainda, porque é aí que nós briga mesmo. Aí que é porrada o tempo inteiro. Então, assim, o quanto esse conhecimento de relacionamento também ajudou. Peraí, quem tá nervoso, alguém vai ter que abaixar. Né? Normalmente seria a mulher. Aí eu vou atender outras mulheres. Mas é muito injusto, eu tenho que calar minha boca. Cara, é tu que veio procurar ajuda. Quer continuar vivendo essa mesma merda pra quê? Né? Fique quieta. Depois a gente conversa. Se os dois estiverem muito nervosos, não tem diálogo. Aí é só ofensa. A partir daí começa a agressão física. Né? Então, o quanto é bom a gente se conhecer, saber, olha, primogênita, canhoto, o bicho pega. Não, eu já cheguei pra ele e falei, olha, filho, quando chegar aqueles dias, tu fique longe de mim. Vocês sabem o meu apelido aqui em casa? Eu nem vou falar pra vocês qual é o meu apelido. É fenomenal. Lógico que é fenomenal. Aqui em casa não é, né? Agora fala. Qual é meu apelido, Sandra? Qual é, Serena? Você escutou? General? Dona Onça. Menina de Deus, meu marido fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa. O que quer dizer ser primogênita e canhota? Explica aí.
Querem que eu explico a primogênita, uma explica o segundo e a outra explica o terceiro, pode ser? Pode ser. Ah, Pode ser? vai. A Kátia e a Van explica aí, que eu tô com outra coisa na cabeça agora. Tá. Então, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho de... Tem a questão da lateralidade cerebral, né? Que a gente olha para isso. Não é a escrita, eu escrevo com a direita. Porém, a minha lateralidade cerebral é canhota, né? Então, para a mulher ser canhota, quer dizer que ela vem com uma força mais masculina. Né, meninas? Querem fazer algum complemento aí? Na verdade, Questão essa da mulher energia canhota? masculina, ela não significa necessariamente que não é a masculinidade na sexualidade. É a masculinidade nas atitudes, né? Como que é a natureza masculina e a natureza feminina, né? Que seria o yin e o yang, mais ou menos, para quem conhece um pouco da medicina oriental chinesa. A masculina, a energia masculina é aquela que vem para fora, é a energia do ataque, é aquele que vai para a rua trabalhar, é aquele que traz o sustento. Isso é uma energia masculina, não necessariamente com a sexualidade. Né? O sol é o fogo, uma energia masculina. A lua é uma energia feminina, é uma energia mais para dentro, mais acolhedora, mais suave, né? Digamos assim, mais cuidadora. E o masculino é mais movimento. Seria basicamente... Aí o canhoto é masculino, né? E o destro é mais feminino. Não quer Isso, dizer... Isso, no caso da mulher canhota, ela tem essa energia mais para fora, né? Mas o homem canhoto já tem uma energia mais para dentro. Então não é só o canhoto, né, Grazi? Tem o homem canhoto e a mulher canhota. Ali fica o masculino e o feminino, sendo o feminino com o homem e o masculino com a mulher, do canhoto. E normalmente a mulher canhota casa com o homem canhoto. Para ter esse equilíbrio. Por incrível que pareça, aqui em casa é assim. E mesmo assim sai porrada. E aí o contrário disso é o homem destro e a mulher... o homem destro e a mulher destra, é isso? Não, não, desculpa. A mulher canhota com o homem destro. E a mulher destra com o homem canhoto. São mais para dentro da casa, cuidam mais do interior, né? Estão mais preocupados com a questão de dentro da casa, né? E no meu caso, o canhota e o homem destro está preocupado mais em desbravar, trabalhar, né? Mais com essa parte de fora da casa. E a questão de ser primogênita, né? Que o primeiro filho, ele tem na grade de lealdade familiar, ele é mais leal ao clã, né, da família do pai. Né? E daí o segundo filho, a família da mãe. O terceiro, ele é mais observador, não é tanto só o pai, é tanto só a mãe, né? Ele é ali o conselheiro, né? Ele fica mais neutro nesse sentido. E tem também a diferença de energia deles, né, Paula? Por exemplo, quem é leal ao pai, ele já tem também mais essa energia para fora. Isso. Né? Porque o homem tem isso, né? Desde da pré-história lá, né? De ir à caça, de ir em busca dos alimentos, do que era necessário ali para a família, né? E a mulher mais de ficar organizando o lar, né? O ninho. Então, aí o segundo filho vai ter mais essa energia. E, então, aí isso já mostra algumas coisas. Isso faz parte desse processo de autoconhecimento também. E aí a gente vê a Grazi, que é uma mulher canhota e primogênita, ou seja, ela tem a energia e a fidelidade ao clã do pai, ao ir para fora, ao caçar,
essa força, né, provedora, e mulher canhota dentro da lateralidade hormonal cerebral, que também é essa força do yang, né, do masculino, do ir para frente. Sim, a Ana Cristina está perguntando se considera irmãos que faleceram. Sim, antes de você considera sim, Ana. Considera sim, para você saber qual é seu clã. Gente, como isso é importante, né? Eu fico pensando nessas pílulas do dia seguinte. Quanto você fica perdido com isso tudo, né? Que filho eu sou, né? Porque a gente considera a concepção, né? Não considera o nascimento. Né? Que nem eu tive um aborto gestacional de 2 meses. Então a minha filha é a segunda filha. Ela não é a primeira. E o quanto é importante, né, Van? Você dar um lugar para essa criança que faleceu também. Isso também a gente faz também, toda essa dinâmica também. Né? Como é bom esse conhecimento, tá vendo, gente? Então, assim, procurem saber com os pais de vocês. Teve aborto antes, né? A constelação familiar mostra. Eu não sei se a mesa radiônica mostra, Van? Mostra também, né? Mostra também. A gente consegue fazer a pesquisa se teve abortos, né, antes. Ele mostra se teve, e a pessoa também pode trabalhar esse acolhimento, por exemplo, né, do aborto, também dá para se trabalhar na mesa também. É a nossa verdade. Temos que descobrir isso. É muito importante. É muito importante. É fenomenal, como eu diria. Grazi, eu estava refletindo aqui, essa questão, já conversei com algumas pessoas assim, começa esse negócio aí de autoconhecimento, que sabe quem é, o que quer, onde quer chegar, a pessoa fica muito se achando, ela é a dona da razão, a dona da verdade. E aí eu estava pensando, né, entre casais, por exemplo, claro que esse processo é importante eu saber quem eu sou e tudo mais, mas também não quer dizer, como a gente falou aqui já, que, não, eu sou assim, pronto, acabou, e é assim, se você quiser aceitar ficar comigo assim, acabou. A gente, né, aí vem o eu vejo você, também, né, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então, também prestar atenção, né, aceitar o que o outro está falando e analisar, refletir sobre isso. Se aquilo é algo do meu crescimento, que vai ajudar a melhorar esse relacionamento, seja na relação de casal, no trabalho, com os filhos, né, com amigos, ou se não, aquilo é uma crítica que a pessoa está baseada na crença dela, isso serve para ela, mas para mim não, ok. Mas não quer dizer que, por eu me conhecer, saber quem eu sou e tal, eu não vou estar aberta a ouvir opiniões também, né? Ouvir, como a Grazi também falou aí de quando ficar grávida, e vem um monte de gente dar palpite e tal. Então, não é que a gente vai ficar tão segura a ponto de não querer saber de nada que venha dos outros. Não é isso. Abala ainda, abala. Não, e assim, a gente pode estar aberto, porque sempre vai ter coisa para a gente melhorar, né? Pode ser que o olhar do outro esteja enxergando algo que eu não esteja enxergando, que seja bom para mim melhorar, mudar, ou simplesmente refletir. E aí eu vou estar também conhecendo, minha bateria conhecendo um pouquinho mais do outro. Sim. Então às vezes ele age assim comigo ou fala tal coisa porque ele tem como crença tal coisa, ou como expectativa tal coisa que eu não estava percebendo. Então, é um autoconhecimento e também um conhecimento do próximo, né? É lindo. É verdade. Uma coisa que eu digo para as pessoas que dizem que eu me acho, eu digo, não, eu me procuro. Eu não me acho. Definitivamente. Eu continuo me procurando o tempo inteiro. Um dia isso mesmo. Ou então, assim, não me sigam, eu também estou perdida. A gente vai passar a vida inteira se
procurando, né? Se achando. Porque nós estamos nessa terra para aprender, né? Nós estamos nessa terra para evoluir como pessoas que somos. Então, ninguém veio simplesmente para ficar como uma planta morta. Porque até a planta, se não for regada, ela morre. Até a planta, se não for olhada, conversar com ela, ela morre. Então nós precisamos desse olhar. É a mesma coisa do ser humano. O ser humano precisa ser regado de informações todos os dias. Informações boas, informações coerentes, conhecimento. Não só aquela planta parada, né? Por isso que se chama autoconhecimento, uma autocura, né? Para que a gente possa se conhecer. Não só conhecer o outro, porque tem muitos terapeutas que tem muito disso, né? Eu vou estudar para entender o outro, não a si. Primeiro você tem que entender a si, para depois você entender o outro. Porque muitas questões que vão vir para você como terapeuta é uma questão sua, que muitas vezes você não resolveu. E é dessa forma que é mostrado para nós os nossos defeitos, muitas vezes. E as pessoas às vezes não percebem, né? Então a gente tem que olhar para nós. Van, eu acho que o seu microfone está dando muito, está com algum mau contato, está dando muito barulho. Como é que fica se você... Eu vou tirar ele. Ficou melhor? Perfeito. Vocês deveriam ter falado antes. A Dulce também já tinha avisado, ó, que tinha o microfone dando muita interferência. Agora tá tudo Então, certo. deu uma mexidinha, mas enfim. É melhor assim mesmo. Agora tá ótimo. Sabe uma outra coisa, gente, que eu tava pensando também? Que a Kátia falou do eu estou. E eu sou, né? Eu estou. E quantas vezes a gente compra coisa pra gente como verdade? Por exemplo, a questão do eu sou diabética. Eu sou hipertensa. Eu sou ansiosa. Meu Deus. Eu sou uma rinite ambulante. Eu não sou gripada, eu sou. Isso que eu ia falar, eu tava pensando nisso, porque a gente fala assim, quando é uma gripe, a gente fala eu estou com gripe, a gente não fala assim, eu tenho gripe, tipo, eu tenho sempre, né? E por que que outras coisas a gente fala eu tenho, né? Tipo, é meu. Eu tenho diabetes, é minha, ninguém me tira. Né? Então, quanta coisa, eu sou atrapalhada. Nossa. Eu sou, sei lá, estabanada. Várias coisas que a gente faz. Eu falo bastante dessas coisas. Ô, Paula, Eu e com sou criança, doida. tratar a criança assim, Paulo, né? Você tem que a criança... E quando a gente tem esse entendimento da lateralidade, a gente ajuda, isso a gente explica para vocês, pais, né? Toda essa questão. E aí você fala, um filho vai, o outro não vai, né? O primogênito vai pro mundo, às vezes é uma menina e faz, o segundo é menino, nossa, esse menino não quer saber de nada, só fica no computador, e a primogênita lá jogando futebol, aí você quer empurrar para fazer uma coisa que não tem nada a ver com ele. Isso nem sempre é assim, né? A Kátia não tá bem, né, Kátia? Só no chazinho hoje, hein, cara? Tomar um chazinho, melzinho. Própolis, chá de gengibre, Ai, A Kátia tá... mel, E pólen. a gente E faz aí enxugamento, né? Com esses filhos. água, Então, muita é água, muito hein? bom saber disso. Muita água. Sim, Grazi, é muito legal. E essa coisa do autoconhecimento é também uma verdade que você perguntou aí, né? Eu tenho certeza, e sou muito feliz por isso, que eu sou uma mãe muito melhor hoje do que eu era antes, sabe? Isso é bem forte para mim, porque quando a gente vê no filho, né, a diferença das nossas atitudes, da forma como a gente
enxerga a vida e como a gente lida diferente, e ver neles o resultado, não tem nada maior do que isso, né? Paula, E... deixa eu te fazer uma pergunta, então. Ah, Você começou a se perceber melhor depois que você teve a aceitação dos seus pais? Depois que com você os certeza. aceitou exatamente como eles são? Saber que o meu pai é o pai certo para mim, que a minha mãe é a mãe certa para mim, e que eu tenho 50% de cada um, como isso faz diferença, né? E que tá E aí, tudo por bem. trás e por à frente. Isso te transforma numa mãe melhor. Muito. E o equilíbrio, né, emocional que a gente vai adquirindo. Claro que na gente, eu não sou zen o tempo todo, a gente tem a correria aí do dia a dia e tal. Mas faz muita diferença em alguns momentos a gente conseguir respirar, olhar. O meu filho, ele também é o segundo que eu perdi, né? Eu tive um aborto primeiro, então eu sei mais ou menos como é ali a lealdade. Bom, então vou analisar de acordo com o que eu conheço deles já, né? Isso daí já quer dizer algumas coisas e o jeitinho e tal. O que que ele precisa, né? Como que eu tenho que lidar. É diferente um filho do outro. Quem tem mais de um aí, nossa, né? Sempre falam, um é tão diferente do outro, então vem o primeiro aí. É difícil, mas você aprende a lidar. E vem o segundo, você acha que você sabe? Não, muda tudo, é tudo diferente. Né? E é, é Eu muito acho legal. que eu Até sou na a única aqui escola, que tem 2 filhos, né? a Kátia, a Van também só tem um. Eu quero só dar um depoimento aqui sobre a diferença entre eles e sobre a lateralidade também hormonal. Eu tenho uma filha de touro e um filho de sagitário. Quem conhece um pouquinho de astrologia sabe que o taurino adora ficar em casa, detesta mudança. Qualquer viagem e alteração para o taurino é muito complexa. E o sagitariano quer ir para o mundo. É isso, não é? Vocês concordam comigo nessa informação? Tá. Sim. Só que a minha filha taurina é canhota. Ou seja, é mundo. Durante a pandemia, ela foi para Nova Zelândia, República Tcheca e voltou para Salvador, depois veio para cá. E o meu filho sagitariano também é canhoto. Ou seja, não sai de casa para nada. Casulo total. E é sagitariano, ou seja, Sagitário tem toda essa força para fora, para sair. Ele é o primeiro. Ah, que interessante. E ela é a segunda. Olha, que interessante. E ela é completamente para fora. A lateralidade dela é o que está mandando. Olha que legal. Só que aí eu acho que também deve existir uma mudança de lugar entre eles aí. Porque ela age como sendo a mais velha. E ele age como sendo o segundo. E ele fica mais em casa, ele é mais acolhedor, ele tem mais essa energia de homem canhoto. E também de segundo filho, apesar de ser o primeiro. Então, assim, é muito incrível o funcionamento dos meus 2 filhos por ambos serem canhotos. É uma coisa. E como é legal você observar assim, né? Quando eu descobri o que é essa lateralidade, e eu olhei para os dois, aí eu consegui entender meus filhos, porque até então eu não entendia como um sagitariano era tão caseiro e como uma taurina era tão rueira. Interessante. E é a lateralidade. E aí fica mais fácil, né, Kátia, de lidar com algumas situações né? Como que isso ajuda a gente, né? Nos relacionamentos. E isso entra no quê? Mais uma vez, no conhecimento. Conhece a ti mesmo e a verdade te libertará. Não é não, gente? Sim. E com as crianças... Assim.
as crianças é tão importante, né? Porque eu acho engraçado, porque na escola sempre professores ou coordenadores falam assim, nossa, Paula, parabéns pelo jeito como você educa seu filho e tal, porque a maior parte, assim, elas veem que às vezes o pai e a mãe vão lá para reclamar, de uma forma assim, você vê que estão nas suas dores, né? Alguém bateu no meu filho e tal, ou então, não, porque que nem esses dias, o meu filho tinha que assinar um documento lá para o presente do Dia das Mães, né? E aí eu assinei, o pai dele não fica aqui, né? E eu disse assim, não, filho, eu assino, eu me dou, eu quero presente, porque eu mereço sim, sou uma boa mãe. Eu mereço sim, eu quero presente. Se o seu pai não quiser dar, eu vou lhe dar. Aí eu disse, você não acha? Ele disse, claro, mamãe, eu quero te dar o presente. E ele esqueceu de entregar o papel lá. E passou o prazo e eles não iam aceitar mais. Nossa, ele ficou, né? E eu disse, na hora que eu falei, você não entregou, meu Deus, filho, você não entregou, agora não vai dar mais e tal. E ele ficou tristinho, daí falou, eu não vou comer, porque eu esqueci. E eu disse, filho, daí então, né, a gente fez, falei assim, é o seguinte, amanhã você vai, conversa, vê se, não é para impor, você conversa, vê se ainda, né, tem mais alguém que também não conseguiu e que eles podem abrir exceção. Se eles disserem que não, tá tudo bem. Existem outras formas de presentear. Você pega esse dinheiro e vai comprar um presente para a mamãe, não tem problema. E sabe quando assim, tirou um peso dele? E aí ele foi. E eu quis dar essa responsabilidade, sabe? Porque ele esqueceu. Tá certo. Então, claro, eu mandei mensagem para a coordenadora, mas perguntei, olha, foi mesmo o prazo? Ah, foi e tal. E depois eu escrevi, olha, eu não falei para ele que você me deu a resposta negativa, porque eu quero que ele pergunte na escola. Eu quero que ele converse, sabe? Faz parte do processo dele. E ela disse, nossa, parabéns, mãe, que legal e tal. E no fim acabaram resolvendo lá, vai dar certo. Mas mesmo que não desse, eu disse, isso vai ser uma lição para ele. E ele ficaria frustrado um pouco? Ficaria, mas ok. Né? Mostrei, olha, a gente às vezes erra, né? Não presta atenção em alguma coisa, tem uma consequência, mas também tem uma saída. Compra outra coisa, né? Então você tem que ver. Você tem uma outra possibilidade, não precisa então ficar triste sem comer por causa disso. Então, esse olhar, porque se fosse antes, gente, eu ia falar, você não tem responsabilidade, olha só, e não sei o quê. E agora? Então, ia lá, mas como vocês não vão aceitar? É uma criança, não sabe ainda as coisas. E não sei o quê. Então, sabe, foi tão mais leve. Essas pequenas coisas do nosso dia a dia, né, que se tornam mais leves. O autoconhecimento, o conhecimento de tudo isso que a gente fala aqui, como vocês acharam legal aí a questão da lateralidade, né? E da lealdade também. Tudo isso não é, mas eu não quero ser um estudioso. Para que eu vou aprender sobre isso? Não é. É para o nosso dia a dia, para nossa vida. É para pôr em prática. A gente não está aqui porque nem todo mundo quer ser terapeuta, né? Mas levar isso para a sua vida, que é importante. Porque antes de nós aqui sermos terapeutas, nós fazemos isso para a nossa vida. Faltou a gente falar do terceiro, hein? O terceiro filho? É. Terceiro filho. Alguém é terceira? Alguém é terceiro aqui? Não. Não. Vocês são o quê? Conta pra mim. A Paula é primogênita destra. Isso. Primogênita e destra. E a Kátia? É uma confusão, Grazi, da outra live. Resumindo, vamos me deixar como quinta, pronto. Quinta destra, pronto. É muita confusão a minha família. Segunda, então.
Também não. É confuso o É negócio. confuso. É confuso. É confuso. Cenas dos próximos capítulos, então. Só a minha grade familiar dá uma live. Me deixa como quinta que tá bom. É destra, Kátia? Destra. Também, mas eu já tô em fértil hormonal, né? Ah, tá. Ah, vamos virar amiga, então. Então, eu já percebo muita Amiga mudança da de moça. percepção minha aí nesse pet hormonal. Ó, que legal. Já percebo muita mudança. Muito legal. Ó, que legal. Gostei. Eu percebi na gestação. Na minha gestação. Agora, hoje eu percebo na minha gestação que foi diferente. Verdade, Grazi. Agora você falando, é verdade. A minha também, hein? Hoje eu percebo. Muito legal, viu? Olha que interessante. Eu ficava até altas horas assistindo MMA, gente. Coisa que eu nunca gostei de assistir. Ah! Sério. Olha, e eu virei uma galinha. Eu parei de trabalhar, cara. Eu parei de trabalhar. Eu só. A gente fez o contrário, né? Interessante. Eu faço tudo, dou Bem, conta de tudo. E Eu, você é uma menina. Pode falar, Paula, desculpa. Não, O que eu e a ia Grazi falar, Paula? teve Você uma menina e eu teve menina. a grávida de menino e ela virou a mãezona galinha grávida de menina. Olha o que a gente pode observar nisso. Que interessante, gente. Muito legal, hein? Muito legal. Muito legal. Verdade. Fala, Van. E eu, em compensação, trabalhava em dois. Tipo assim, à noite. 12 horas em um e depois 12 horas em outro, assim, só básico. Eu não tinha nem tempo para ter percepção da minha gestação, porque eu só queria dormir. O que eu lembro que eu fazia muito, gente, olha que loucura. Eu acordava, eu chegava em casa, tomava meu banho e ia dormir. Eu acordava por volta de umas 11 horas para me comer pão com alface, pão com salada. Era o que eu comia. Eu vivia com pão com salada. Olha. Gente, Cara, e assim, eu fui pra cozinha. Eu virei a cozinheira. Vocês não têm noção do que eu fiz. e eu não tinha nem tempo nem de cozinhar. Porque ou eu dormia ou eu cozinhava. O dia que eu inventei, falei, não, hoje eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Vou lavar a roupa, vou limpar a casa, vou não sei o quê, e depois eu vou dormir. Minha filha quase morri no outro dia. Falei, não vou fazer mais isso não. Foi só uma vez na minha vida. Não vou fazer, com a minha barriga toda. Eu falei, Deus me livre, não quero isso não. Vou trabalhar só que tá bom Nossa, foi pra demais. fora. Ó, é isso que a gente tá falando, né? Ela foi pra fora. Ela foi trabalhar, que nem a Paula, né? Foi MMA, foi pra outro lado, né? Mudou totalmente. E eu vim pra dentro, cara. Eu virei uma. Você não tem noção, eu catei pra mim, a filha é minha. Falei assim pros. E Eu gente, fui. eu fiquei brava, mas eu fiquei brava, arrumava encrenca em todos os lugares que eu ia. Eu não levava desaforo nenhum pra casa. Ó, que interessante. Olha, gente, cada coisa, viu? E as pessoas vão caindo. Jesus. Que interessante, né? É muito bom. E aí, o terceiro, então, a gente já falou, né? Que é o café com leite. Nós falamos ou não falamos nada? Não falamos nada do terceiro. Rapidinho, eu falei só um pouquinho. A Paula falou que o terceiro é aquele que Mas- fica só observando, né? Que só Terceiro observa. tá largado lá no canto, ninguém nem fala dele. É terceiro. Normalmente é o conselheiro, né? É o café Minha com leite. irmã, minha irmã, a terceira, ela é assim. Ela só Normalmente o observa, terceiro é ela o não de dar conselheiro da opinião, família. E ela só fala se nós perguntarmos. Senão ela não fala nada. Ela realmente ela é a terceira filha. Ela é aquela que observa. Mas a gente vê também acontecer muito do terceiro, às vezes fica muito mimado, né? Que a gente fala, dão muito, porque é o mais novinho, aí os outros já estão maiores, aí faz todo aquilo. Dá muita força, ele pega o lugar até do primeiro. Sim. A gente vê isso acontecer, né? E porque ele é menorzinho, deixa ele primeiro. Não, dá pro seu irmãozinho, não respeita a hierarquia dos outros, né? A hierarquia, né? Quem veio primeiro, né? A prioridade ali do mais velho, e assim vai. E aí acontece essa que não fica cada um no seu quadrado, né?
Sai, pula pro quadradinho do outro e aí desequilibra o sistema na família. Sai da sua verdade, né, Paula? A gente vê isso acontecer aí bastante. E aí, meninas, ficamos por aí? Quanto tempo de live já? Quase 5 horas de live, 300 pessoas assistindo. Fenomenal. Gente, é muita gente, 300 pessoas, a live foi top hoje. Muito obrigada a todos os coraçõezinhos, vocês arrasam! Super top! A Grazi está profetizando, nós vamos ter até amanhã 300 curtidas nesse vídeo. Está feito, está feito, está feito. Está feito. Ele solta. Meninas, eu só queria... fazer essa live gripada só para lembrar das lives de rinite de vocês, viu? Ó. Um revival. Nada mais. Ó, nada mais. Meninas, eu gostaria de encerrar, assim, com a oração do perdão. Para que todo mundo, porque nós falamos justamente do eu, do nosso conhecimento, a gente nos conhecer. Então, antes da gente nos conhecer, nós temos que perdoar, né? Quem veio antes, quem veio depois, e no presente, principalmente o presente. Aí eu queria só encerrar, se eu pudesse encerrar com essa oração. Pode, claro que pode. Vamos numa briga. Eu vou falar uma frase antes e você vai encerrar. Sim. Pode ser? Peraí, vai tirar print? Antes. Vamos tirar antes? Para ninguém aparecer chorando depois? Tipo um beijo. Isso, total. Eu não choro. Tira antes que eu espirre de novo. Eu choro por qualquer coisa, né, Grazi? Tô brincando. Eu sou uma manteiga. Vamos lá. Então vamos lá. Só mais um, peraí. Oi, lindo. Gente, Perfeito. muito obrigada. Obrigada aos corações. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada a Kátia aí espirrando e tá aqui firme e forte. Todas nós, né, com a louça para lavar, com a cozinha, pra... tanta coisa que a gente tem. E a gente parou aqui, uma live de tanta informação, de tanta ajuda. Então, se você tá aí do outro lado, curta, comente, compartilhe, né? A gente vem aqui gratuitamente, né? Fazer esse movimento de ajuda. Claro que a gente também está falando um pouquinho do nosso trabalho, claro que sim. Mas também, olha quanta informação a gente deu aí e quanto você pode levar de informação para outras pessoas. Então, comentem, curtam e compartilhem, tá bom? Eu queria finalizar antes da Van aqui com a oração do Ho'oponopono. Por favor, fiquem. Já vão sentando numa cadeira, relaxados, ficando num momento aí de oração, tá bom? Se coloquem nessa posição, é muito importante. Fala da sua live de manhã. Todos os dias temos uma live, eu estou fazendo um momento de espiritualidade, com oração ali, e terapia, né? A gente fazendo esse movimento aí, espero fazer todos os dias daqui para frente. Então venham também, tá bom? Estejam aí. Muito bom. Obrigada. Olha lá. As meninas não valem porque elas são minhas amigas, então... Não, mas, gente, eu acordo, daí eu falo, deixa eu ver se a Grazi tá lá ainda. É gostoso. Enquanto eu tô me arrumando, ela vai falando, vai lendo, e eu vou... Ai, muito gostoso. Muito bem. Às vezes eu tô no carro, indo, né, no meu compromisso. Ai, é muito bom. Fico feliz, fico muito feliz. Então, não acreditem nelas. Assistam e aí vocês me contam se vocês gostam ou não. E aí eu queria deixar só essa frase aqui. A verdade clareia a vida. Sem a verdade, a existência é sombria. A verdade gera autenticidade. Onde falta a verdade, instala-se um vazio na existência. Quem não vive a verdade está carunchando por dentro. Impregnar-se da verdade é humanizar-se. É isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada, beijos. E não vão embora, vai ter um momentinho de oração aí. Fechem seus olhos, sentem relaxados e curtam esse momento aí que é para vocês, tá bom? E tudo que eu disser aqui, vocês em pensamento tragam para vocês que
vai auxiliar até mesmo hoje para o sono, para o alívio do corpo, da mente e do espírito. Tá bom? Vamos todos aqui fechando seus olhos, respirando fundo. E quando eu falar eu, vocês em pensamento digam o nome de vocês, tá? Não vou falar o meu para não atrapalhar cada um, mas eu vou falar em pensamento. E fale o nome completo, não fale só o primeiro nome, porque vocês não têm só o primeiro nome, vocês têm o nome completo. Tá bom? Oração do perdão. Eu perdoo a mim mesmo e reconheço a responsabilidade pela minha limpeza. Eu entrego, aceito, confio e agradeço ao Divino Criador a limpeza em mim de memórias indesejáveis, que compartilho com a minha família, meus parentes e ancestrais, libertando assim a mim mesma, a minha família, os meus parentes e ancestrais. A luz divina me preenche. Onde havia mágoa, eu me perdoo e me liberto. Eu perdoo a minha família, meus parentes e ancestrais. Eu os liberto. Eu não sei como isso acontece, mas neste momento estamos na paz, na harmonia, e o amor está dissolvendo agora. No momento, no tempo e no espaço. Qualquer mágoa, raiva ou dor provocada por mim, em minha família, parentes, amigos, desconhecidos e ancestrais. Eu os liberto e me sinto plenamente realizado ou realizada, e abençoado e abençoada. Eu, digam o seu nome. Minha família, parentes e ancestrais. Neste momento, pela força do Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um, estamos livres e na paz. E que todos os seres humanos fiquem na paz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Gratidão é o momento desta oração. E o perdão está com vocês. E assim terminamos a nossa live abençoada por Deus. Beijos, beijos, beijos. Que delícia. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Gratidão. gente. Semana que vem tem mais live, hein? Fiquem aí. Beijo, gente. Tchauzinho.